A audiência durou cerca de 7 horas. Por volta de 12h30, as viaturas do sistema prisional chegaram ao fórum com o vereador Ronilson e os demais acusados. Eles entraram pelo estacionamento que dá acesso às portas do fundo do fórum. Eles saíram do carro rapidamente. Do lado de fora do prédio, alguns amigos e familiares do vereador estavam com cartazes nas mãos, com dizeres sobre a inocência de Ronilson. O vereador está preso desde o dia 19 de dezembro e os outros desde o dia 27 de novembro do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, eles teriam formado uma organização criminosa para praticar o crime de extorsão contra o padre José Antônio Nogueira, então provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Claudete Inácia Alves conversou com a nossa equipe de reportagem e afirmou confiar no inocentado dele. De todos os amigos, entendeu? E todo mundo está clamando muito a vinda dele de novo para a rua, porque é uma pessoa muito humana, que sempre ajudou muitas pessoas, entendeu? E todo mundo tem o direito de ser julgado pela justiça e ser também inocentado pela justiça. O que eu vejo que está acontecendo na minha casa, as pessoas que procuram e que ligam, sim, que votaram no Ronilson e votam nele de novo. Vamos fazer uma manifestação pacífica, né? Em prol do Ronilson, que tantos vêm falar mal, mas outras pessoas falam muito bem dele, entendeu? E só veio menos pessoas, veio pouca gente por causa do horário de trabalho. Um dos acusados teria gravado um vídeo íntimo com o padre e tentado obter um pagamento em dinheiro para não divulgar o vídeo na internet. Desde então, a justiça negou o habeas corpus impetrado em favor dos acusados que tiveram que aguardar presos o momento desta audiência. A justiça ouviu hoje as testemunhas de acusação e defesa e interrogou os 4 réus. A vítima, padre José Antônio Nogueira, esteve presente na audiência, prestou depoimento e saiu rapidamente do fórum em um carro escuro, com os vidros fechados. Os advogados de defesa dos réus falaram em entrevista que estão confiantes. Em aproximadamente 20 dias, os acusados voltam ao tribunal para finalizar o processo. Todos os suspeitos retornaram para o presídio de Caratinga. A audiência foi muito favorável à defesa, aconteceu tudo do jeito que a gente... Não que eu sabia, não que eu esperava, que eu sabia que ia acontecer, onde a verdade foi colocada na mesa, né? Eles não foram liberados porque já se encerrou a fase instrutória do processo. Agora o processo vai para alegações finais e depois para a sentença do juiz. Mas ficou bem claro que não existe uma organização criminosa, tá? Eles não se associaram para cometer nenhum crime e, principalmente, não ficou provada a existência de um crime de extorsão. Então nós vamos trabalhar com a tese defensiva da negativa de autoria. O próprio depoimento da vítima jogou o crime por água abaixo. A vítima esteve presente hoje, prestou seu depoimento e deu elementos para a defesa mostrar a verdade, a realidade do que está acontecendo com esse fato em apuração e que mostrou que não houve crime, não houve essa extorsão do modo que a acusação quer e que a polícia disse que teria apurado. Agora é a parte técnica, que é as alegações finais do Ministério Público, depois as alegações finais da defesa e, por fim, a sentença do juiz. Voltam ao presídio hoje, todos 4 inclusive, tá? E por volta de 20 dias nós devemos ter, eu acredito que teremos a sentença. O advogado do vereador Ronilson, Dário Júnior, afirmou que a audiência de instrução aconteceu de forma tranquila. A acusação agora terá 3 dias para apresentar as alegações finais. Foi uma audiência muito produtiva que transcorreu sob a presidência do juiz titular da primeira vara, doutor Consuelo, como sempre imprimindo muita objetividade, muita celeridade, e a instrução se encerrou na data de hoje. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e também os acusados foram interrogados. Então o processo já está num ponto em que a acusação terá agora 3 dias de prazo para apresentar suas alegações finais. E depois cada um dos defensores também terá esses 3 dias. Não precisa mais realizar nenhum tipo de investigação, nenhuma diligência. Depois o processo será concluído para a sentença. Dário Júnior afirmou que o juiz acompanhou este caso detalhe a detalhe, podendo isso ser um ponto positivo para a defesa dos acusados. Ele demonstrou um conhecimento daquilo que está sendo apurado, de detalhes do processo, mostrando que está muito bem inteirado da situação. E nós, do nosso ponto de vista, com relação aos nossos clientes, nós estamos otimistas com relação à absolvição, no sentido de que o crime de organização criminosa não restou configurado na audiência de hoje. Há apenas uma presunção por parte da polícia, dos investigadores que foram testemunhas de acusação de que havia a intenção de praticarem
essa conduta, uma conduta semelhante com uma outra pessoa, mas isso não restou comprovado de maneira robusta. Então nós acreditamos primeiramente nessa absolvição com relação ao delito de organização criminosa. Nós vamos batalhar para isso, e isso aí já aliviaria bastante a situação dos acusados. De acordo com o advogado de defesa do vereador Ronilson, a vítima deste caso não foi intimada a depor. Porém, o padre José Antônio Nogueira compareceu à audiência de instrução e deu o depoimento dele. A vítima nem chegou a ser intimada, mas foi avisada da data da audiência e compareceu espontaneamente. O depoimento foi dentro do esperado, narrou a situação que ocorreu. O padre disse que nunca iria dar dinheiro para ninguém, não tinha dinheiro, a igreja não iria lhe dar esse dinheiro. Ele, nos 2 momentos em que a polícia tentou realizar o flagrante delito, no primeiro momento, no dia 16 de novembro, não foi bem sucedido. Tentou prender em flagrante 2 dos acusados, o Jorge e o Bruno, no dia 16 de novembro. E depois, quando conseguiu realizar a prisão em flagrante, em nenhum desses momentos o padre tinha 1 centavo para entregar a quem quer que seja. Então, algumas pessoas que dizem que o vereador Ronilson lesou a igreja, lesou um padre, extorquiu e levou dinheiro de obras da igreja, isso é simplesmente uma mentira. Isso não está nos autos e não há nem acusação contra ele, acusação formal de ter recebido algum dinheiro, porque dinheiro algum foi pago para nenhum dos acusados. Segundo Dário Júnior, a defesa havia feito uma solicitação da revogação de prisão preventiva. Porém, nesta reta final do caso, o defensor falou não ser necessário os acusados responderem em liberdade. Um momento em que a sentença ocorrerá em breve. Fiz um requerimento de revogação da prisão preventiva porque no nosso entendimento não há mais razão plausível para essa prisão preventiva, até porque não há nenhum risco mais para a instrução do processo, o processo já foi encerrado. A própria vítima disse que não recebeu nesse período nenhuma ameaça concreta, ou seja, e também a suposta vítima não mora mais em Caratinga, não está em Caratinga, então não há nenhum risco assim, de contato dos acusados com relação à vítima. Mas, em razão da audiência ter prosseguido e de todas as testemunhas terem sido ouvidas, dos acusados terem sido interrogados, o magistrado entendeu que não seria o momento de deferir essa revogação de preventiva ou liberdade provisória, e sim aguardar o momento da sentença, que já é um momento breve, tá? Para acontecer aí em breve. Dário Júnior comentou que neste momento, Ronilson não está recebendo salários da Câmara Municipal sobre o cargo que recebeu sendo escolhido pelos eleitores a vereador da cidade. Pois é, o mandato dele está suspenso, sem remuneração, e a nossa expectativa, assim que for possível a sua liberação, é que ele possa reassumir o mandato.